Boa noite, meus amigos. Grande privilégio poder falar com vocês. Há uma questão que está sendo perguntada: se podemos fazer ceia, ministrar a Santa Ceia online. O pastor fica em sua casa consagrando os seus alimentos e online ele vai ministrar a ceia, onde cada família vai pegar o pão, vai pegar o suco de uva, cálice, e ali haverá uma consagração online, e aí cada família da igreja, já que o culto está impedido por causa da quarentena, poderá assim participar da ceia do Senhor. Então há a pergunta se seria lícito fazer a ceia online. Eu particularmente penso que não deveria ser feita a ministração da ceia do Senhor online. E os argumentos que tenho para embasar a minha questão são os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 26, lemos: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Verso 27, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Este é o protótipo da ceia, é a ceia exemplo que nós devemos seguir. Nós vemos que Jesus está ali presente com os discípulos, exatamente porque ceia é comunhão, comunhão de corpo presente, comunhão onde há pessoas próximas uma das outras. Então, o meu primeiro argumento para não concordar com ceia online é que a comunhão online é bem diferente da comunhão de presença. Claro que em outras situações, alguém viajando, alguém enfermo, na própria quarentena, nós nos sentimos também próximos do outro através das redes sociais, mas isto é uma situação. A ceia do Senhor é outra situação, é necessário presença física. Este é o tipo de comunhão que é exigido na ceia do Senhor. Há uma expressão também neotestamentária, é meu segundo argumento, o livro de Atos, por exemplo, capítulo 20, verso 7, lemos: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Partir o pão, na teologia neotestamentária, é uma expressão que indica ceia do Senhor. Estavam reunidos a fim de partir o pão. O que é a ceia do Senhor? É a reunião presencial do povo de Deus. Então, deve haver reunião, deve haver presença física para a ministração da ceia do Senhor. E o ministro deve estar presente, seja na igreja ou seja nos lares. A presença física do ministro. Meu terceiro argumento: a nossa Confissão de Fé de Westminster, padrão expositivo de doutrina da Igreja Presbiteriana 9 de Abril, do Brasil. Eu sou pastor da Igreja 9 de Abril, presbiteriana, mas a Confissão de Fé é também da Igreja Reformada, a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil faz parte. No capítulo 29, nós temos a seção terceira. No final diz: Não devem ser dados os elementos a ninguém que não esteja presente na congregação. A nossa confissão de fé, partindo do ensino do Novo Testamento, fala que os elementos da ceia devem ser ministrados àqueles que estão presentes de forma física, presença onde um vê o outro, onde há esta comunhão do calor humano, a presença na ceia do Senhor. Há também, meu quarto argumento,
A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala lá da festa ágape, a festa do amor, uma festa da comunhão. A igreja do primeiro século, em alguns locais, tinha esta festa, e dentro desta festa havia a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, no verso 20, vai dizer: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Depois ele vai dizer no verso 28 e 29, os versos 28 e 29, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo fala que naquela época em Corinto, havia um grupo que participava da festa ágape, lá eles comiam, lá era hábito tomar o seu vinho, e depois ceia do Senhor. E muitos não sabiam discernir o alimento da festa ágape do alimento ceia do Senhor. Não havia uma ideia comum, uma ideia correta de diferenciação dos dois tipos de alimento. Eu, como pastor, tenho a prudência, o zelo, o cuidado de não permitir que este mesmo erro, através da ceia online, ocorra no lar dos membros da igreja. Quem me garante que os membros que estão preparando o pão e o cálice, cada um no seu lar, estão de fato sabendo discernir que aquilo ali não é o alimento rotineiro, aquilo ali não é o alimento costumeiro do dia a dia, mas é um alimento consagrado, porque é a ceia do Senhor. Então, para evitar que muitos membros da igreja não errem ao não saber discernir este alimento ceia, pão e cálice, do alimento do dia a dia, é melhor que não haja, na minha opinião, ceia online. A ceia online é necessário que haja alguém consagrado, seja o ministro, sejam os diáconos, sejam os irmãos autorizados pelo conselho para preparar, porque também consagram os elementos. Então é importante que a ceia não seja banalizada, mas a ceia haja pessoas, servos do Senhor, consagrados para aquele momento especial. Outro argumento meu, a questão do tempo da ceia. Calvino gostava da ceia uma vez por semana, os puritanos gostavam da ceia uma vez por semana, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o hábito de praticá-la uma vez por mês. Quando os missionários norte-americanos, presbiterianos, chegaram no Brasil, por causa de algumas dificuldades, a ceia não era ministrada uma vez por semana, não era ministrada uma vez por mês. Em algumas ocasiões, demorava-se semanas, demoravam-se meses para que a ceia do Senhor fosse ministrada. Não havia nenhum pecado nisso, a situação que assim exigia. E o último meu argumento é o argumento da saudade. É saudável quando nós ficamos com saudade da ceia do Senhor. Quantos irmãos a ceia posta no domingo e não vieram comungar, não vieram porque não quiseram. Muitos não vieram por irresponsabilidade, muitos de fato trabalhando, outros enfermos, outros viajando, com questões justas para faltar a ceia. Mas quanto dos irmãos a ceia uma vez por mês, colocada à mesa, consagrada, igreja reunida, e muitos irmãos de forma irresponsável não vieram. Então é bom que estes irmãos sintam saudade da ceia do Senhor. Não nos é possível agora reunir, e não apenas esses irmãos negligentes, mas os demais irmãos, aqueles que com responsabilidade todo mês frequentam e participam da ceia do Senhor. Meu último argumento é este, é o argumento da saudade.
Não é pecado que nós não tenhamos ceia no primeiro domingo desse mês por causa da quarentena. Não é pecado. O que cabe a nós? Esperar no Senhor o tempo propício e vir à igreja com alegria, com ousadia, com discernimento e com desejo de participar da ceia da maneira bíblica, isto é, presencialmente, com consagração, com alegria, com culto ao Senhor. Dado estes argumentos, eu como teólogo aconselho a que não se faça ceia online. O pastor em casa e cada irmão todos ao mesmo tempo de forma online. Ceia é comunhão presencial. É isso que vai nos ensinar o Novo Testamento. Que Deus abençoe a cada pastor, que Deus abençoe a cada conselho, que todos tenham sabedoria para neste momento de dúvida, neste momento de indagação, todos tenham a responsabilidade de ensinar a sua igreja, o seu público, aquilo que é a nossa prática, nossa tradição, aquilo que está embasado na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um. Meu conselho é: esperemos, no tempo certo, a ceia voltará. E nós devemos, os membros da igreja, irmos até a igreja com responsabilidade, participar da ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te proteja desta pandemia, que Deus abençoe a nossa comunhão hoje, online, mas brevemente de maneira física, e aí sim participando da ceia do Senhor.